Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a psicóloga Reviane, este é o canal da Psicoeducação. Sempre trago para vocês informações sobre as constelações familiares, os círculos de mulheres e a psicologia. Quero hoje falar um pouquinho sobre a questão do mistério, da consciência e até mesmo do feminino. Mas tudo isso quem vai explanar é um querido aluno da pós-graduação, ele é teólogo, ele é filósofo, é uma pessoa muito querida, muito articulada dentro do intelecto, e acredito que vai ajudar bastante a nossa reflexão a respeito desses temas. A filosofia Hellinger tem grandes embasamentos em vários teóricos da filosofia mesmo, e na biologia e na psicologia. Tem toda uma pedagogia e é muito profunda. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. Ao recitar essa canção, quero demonstrar meus agradecimentos à professora Reviane, que me deu essa oportunidade de trazer a abordagem filosófica. É mais uma oportunidade para que eu possa aprender junto com vocês. Também quero me dirigir a vocês, colegas, de estudo, dizendo que eu estou muito feliz por este convívio que a vida me proporcionou, uma vez que eu tenho, a partir deste convívio, desenvolvido mais a minha ânima, o meu lado feminino, de acolher, de cuidar, e essa força tão importante para o pleno desenvolvimento e continuidade da vida. Infelizmente, nós vivemos num mundo machista, onde ter essa dimensão é ser um homem fora do padrão, Quero dizer também que a minha fala vai partir de uma explicação da professora Reviane, tentando associar isso à ideia platônica, trazendo para o contexto do primeiro tema da nossa aula, que foi a morte. A professora Reviane disse que nós estamos vivendo, e que o próprio Bert afirma isso, uma dimensão imperfeita. A dimensão material é a dimensão da imperfeição. Vamos tentar entender essa afirmação a partir do mito da caverna contada por Platão. O mito é uma linguagem simbólica cheia de arquétipos para explicar a realidade. E o que diz esse mito? Um homem estava preso a uma caverna com os seus semelhantes, acorrentado, de frente a uma parede. Atrás deles havia apenas uma fogueira que refletia na parede imagens do mundo externo. Um dia, este homem consegue se livrar das correntes da caverna e alcança o mundo externo. Lá vê a realidade, se desprende então das sombras e volta para contar aos colegas o que vivenciou. Estes colegas não tomam a realidade, preferem estar na sombra e acabam tendo uma atitude violenta em relação ao homem que se libertou, o matando. Esse homem, para Platão, é o filósofo. E aí vem a nossa primeira reflexão sistêmica, fazendo um paralelo da filosofia com a constelação. Tomar a realidade, o eu adulto, é ver as coisas como são, independente da nossa expectativa sobre a vida. Nós temos que ver a realidade e tomá-la como ela é, a partir do nosso lugar, da nossa posição. Assim, Platão diz que quando nós tomamos essa realidade, tomamos essa posição, numa linguagem sistêmica, partimos para o eu adulto, tomamos também a consciência de duas dimensões. A dimensão do mundo material, o mundo imperfeito, o mundo das sombras, e do mundo das ideias, que é onde as verdades realmente estão. Onde as verdades
se revelarão para a nossa compreensão. Ele não diz, de fato, não esclarece em detalhes como é esse mundo das ideias, mas ele sabe que de lá nós viemos e para lá voltaremos. Gosto muito de pensar essa dimensão de ter uma conexão maior além desta material. Por quê? Porque passamos a entender a nossa existência como uma conexão com a origem de todas as coisas. E mergulhar nesta origem dar continuidade à nossa existência, né? Então, isso é essencial para a compreensão da própria vida. Então, quando eu não aceito a morte, eu desperdiço a vida. Por quê? Porque eu não tomo a realidade como ela é. Bom, um outro pensador dentro da filosofia que também é platônico é Santo Agostinho. E ele tem um livro chamado As Confissões. Neste livro, melhor dizendo, ele declama um poema: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova, estavas em mim e eu fora de ti. Santo Agostinho, para nós católicos, é um homem que vive, então, à procura de algo que ele mesmo não sabe. E quando descobre a resposta das suas perguntas, ele faz o caminho do mergulho no mistério. Quando eu mergulho nesse mistério, quando eu reverencio esse mistério, eu não tenho que dominá-lo, mas apenas contemplá-lo. Aí eu ganho força diante dele. No livro As Confissões de Santo Agostinho, tem um poema que diz exatamente assim: quando eu morrer, não fale de mim de uma maneira diferente, porque eu estarei apenas em uma dimensão diferente da sua. Ele também tem um livro chamado A Cidade dos Homens e a Cidade de Deus, onde ele trabalha isso. Você pode achar as Confissões de Santo Agostinho, a explicação do texto, dos livros que eu citei agora, da Cidade dos Homens e as Confissões, na própria internet ou em livrarias católicas e até mesmo presbiterianas. Bom, tem um outro filósofo também que tem um texto muito interessante que você pode também estar encontrando no site do São Paulo Faz a Escola, que é o Michel de Montaigne. E o Michel de Montaigne, ele vai dizer assim: o que importa é vivermos bem o momento presente, tomarmos a realidade do momento presente. E por que filosofar no texto do Michel de Montaigne é aprender a morrer? É quando eu me desprendo das verdades absolutas e me lanço para uma realidade além da qual eu estou. Mas quando eu me lanço para uma realidade além da qual eu estou, eu percebo que eu estou diante de um mistério. E que esse mistério tem que ser por mim reverenciado, respeitado, e que a melhor forma de eu respeitá-lo é viver bem no momento presente. Por isso que eu digo, se é difícil a gente perder alguém, principalmente em caso de morte, mas como a gente vive o momento presente, aceitando que esse alguém foi embora, não podemos reter para nós aquilo que não é mais nosso, né? O texto de Michel de Montaigne é muito interessante nesse sentido. E, por fim, nós vamos ter também o diálogo de Jesus com o seu aluno, discípulo, Filipe. Numa visão teológica, escatológica, Jesus está se despedindo dos seus e diz que ele vai para a casa do Pai preparar as moradas para os seus discípulos. Quando ele for, um dia ele virá e vai buscar os seus para morar definitivamente com ele.
E Filipe então questiona: mostra-nos esse lugar. E Jesus diz: Filipe, ainda não é a hora. Mas chegará um momento em que você irá comigo morar. Numa visão escatológica, e o que é escatologia, antes de mais nada, é o estudo da teologia, das coisas que ainda estão por vir e que nós ainda não experimentamos. O que Jesus quis dizer para Filipe? Filipe, ainda não é o momento de você saber como será. Uma vez um aluno me perguntou: professor, o senhor sabe o que é o céu? O senhor pode me dizer o que é o céu? Falei para ele: não posso dizer, porque eu ainda não morri. Acredito que ele exista, que essa dimensão exista, mas ainda não experimentei em mim essa realidade. Então tudo que eu criar ou falar sobre o céu seria, numa linguagem sistêmica, um eu criança, um eu que é imaginativo, que não tem a capacidade de chegar a esta realidade, né? Então acaba criando imagens do que possa vir a ser, né? Queria ressaltar uma coisa antes de contar uma história que aconteceu comigo. Então, algumas fontes que vocês podem pesquisar: o mito da caverna de Platão, que você encontra também no livro muito pedagógico da professora Maria Lúcia Arruda Aranha, Filosofia para o Ensino Médio. O texto Michel de Montaigne, que você pode também estar pesquisando no site São Paulo Faz Escola, que eu já disse. E também o livro As Confissões do Santo Agostinho, né? E A Cidade de Deus também, que você encontra em qualquer livraria. E também em sites de busca da editora Vozes também. Eu acho muito interessante termos essa fonte de pesquisa, né? Quando eu estava na igreja, eu fui fazer uma recomendação de corpo presente, que nós católicos chamamos de exéquia, e havia morrido a avó de um garotinho e ele estava chorando muito. E eu resolvi contar essa história. Eu gostaria de terminar o meu vídeo falando sobre essa história com vocês. Eu disse a eles no momento, né? Imagine que nós estamos em um cais, em um porto, se despedindo de uma pessoa muito querida, no caso a avó. E ela já nos abraçou, ela entrou, embarcou no navio, o navio vai se afastando do cais, ela vai acenando, se despedindo, até que na linha do horizonte do mar nós não conseguimos mais visualizá-la. Ela deixou de existir? Não. Mas nós não estamos visualizando, mas sabemos que ela está no navio, em um cruzeiro, em uma viagem. Todos nós vamos mergulhar nessa viagem. Você pode estar perguntando: mas Marcelo, como que vai ser essa viagem? De uma forma escatológica, eu posso dizer para você: não sei. Eu sei que essa viagem virá a nós. Nós vamos experimentá-la, mas ainda não sabemos como será o seu percurso, como as coisas vão ser naquele momento. Mas aquele momento chegará. E para que aquele momento chegue, nós temos que tomar a realidade como é, né? Espero ter colaborado com vocês nesse vídeo e termino dizendo uma fala da professora Reviane, que eu acredito ser uma didática sistêmica. Prossigamos em frente, né? Fique com Deus, que a gente possa cada vez mais crescer juntos nessa jornada de refletir a vida, percebendo no que eu sou, conexão do que já era, né? Até mais.